paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição número 12, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante e atual também, a sutileza da espiritualidade holística. Eu espero que o Senhor Jesus abençoe você, estudando com a gente a respeito desse tema. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer também. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Para adolescentes também tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso disponível no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Se você é professor aqui da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, olha, eu tenho um recurso muito bom para poder te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula com os versículos a mais, os argumentos a mais, a pesquisa que eu faço para que você possa utilizar na tua aula de escola bíblica, o PowerPoint que eu também preparo para poder dinamizar as tuas aulas da Escola Bíblica Dominical. Você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Quem se torna assinante no Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. Nosso workshop de pregação, o nosso treinamento para professores da escola bíblica, também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você conhecer, crescer e avançar em Jesus. É claro que eu espero que o Senhor te abençoe. As nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho. Que Deus abençoe você. Vamos deixar de conversa então. Vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema, a sutileza da espiritualidade holística. É importante a gente iniciar com a base bíblica que a lição traz para a gente. A primeira delas é o texto áureo que está em João 14, versículo 6. É importante a gente ler também a verdade prática que está aqui. E é necessário a gente fazer a leitura bíblica que se localiza em João 14, do 4 ao 6. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. O pastor José Gonçalves, nessa lição, traz um tema, uma abordagem atual, presente nas últimas décadas, especialmente na espiritualidade brasileira. Um detalhe que nós vamos estudar hoje é sobre esse tema, a espiritualidade holística. E nós precisamos compreender a respeito desse assunto que está tão presente na atualidade e qual é a nossa perspectiva pentecostal sobre esse assunto. Qual é o nosso cuidado pastoral a respeito do mesmo. Essa nova perspectiva de espiritualidade que vem surgindo é conhecida como holismo. E o holismo não é uma realidade nova, mas é uma realidade muito antiga, sendo propagada por todo mundo, que atinge também todas as áreas, como, por exemplo, as concepções filosóficas do pensamento humano, vem sido trabalhado também na área da medicina, observando o ser humano como um todo aqui. O próprio termo holismo vem do termo grego holos, que traz esse sentido de todo. Então, há essa observação dessa espiritualidade em observar o ser humano como um todo. Desde o quarto século a.C., o filósofo grego Heráclito já trabalhava esse pensamento, em destacar que a parte é diferente do todo, mas também é o mesmo do todo. É a apresentação da essência do todo em uma parte. E essa visão holística não é apenas uma compreensão filosófica, não é uma disciplina mística. O holismo traz essa contribuição no nosso tempo também sobre a área da ciência. Mas nós precisamos compreender que na área da espiritualidade nós precisamos ter um cuidado. O que a Bíblia fala a respeito do holismo?
O que nós podemos trazer a respeito desse assunto em sala de aula? O que é essa compreensão espiritualizada sobre o holismo? E como nós entendemos esse pensamento e como nós nos posicionamos como pentecostais diante desse assunto que é atual também. Em primeiro lugar, se eu já estou te ajudando até aqui, coloca o nome da tua cidade, se inscreve no canal também. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: o fenômeno religioso. Para a gente iniciar bem, antes de entrar no primeiro subtópico, é importante você ler um versículo bíblico. Leia 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E vamos avançar então para o primeiro subtópico, que trata sobre a busca pelo sagrado. O ser humano sempre sentiu a necessidade de ter um contato com o divino através da espiritualidade. É importante nós termos essa perspectiva. Nessa busca pela espiritualidade, nós podemos perceber que há a necessidade de ter esse contato. Assim surgiu então a religião. A palavra religião traz essa ideia de religar, ou seja, nos religar a Deus. E há um debate caloroso sendo apresentado, especialmente no nosso tempo, sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade, sobre a nossa vida espiritual no nosso cotidiano ligados com Deus. Há um espaço também para a discussão, especialmente de outras religiões presentes no nosso tempo. Mas a partir da proposta do pastor José Gonçalves, nós compreendemos que a busca pelo sagrado é, portanto, a necessidade humana. É o fenômeno religioso que está presente no nosso coração também. E esse fenômeno religioso que está surgindo agora, conhecido como holismo, ele busca pelo sagrado na raça humana como um todo. Então, ele traz essa ideia de buscar pelo sagrado, contato com Deus, vendo essa visão do ser humano como um todo, de forma integral. Porém, essa compreensão do holismo, ou essa compreensão da espiritualidade holística, liga o ser humano, nesse contato dessa espiritualidade, também como um mundo. Isso quer dizer que a espiritualidade ela passa a ser uma espiritualidade sendo realizada dentro desse mundo que nós estamos inseridos, expressas nas leis físicas, na natureza. É uma expressão de espiritualidade sensorial, mística, conectada também com o universo. Então pega essa visão aqui. A visão da espiritualidade holística diz que o ser humano também está conectado com esse universo, conectado com a natureza, conectado com o mundo. Essa compreensão da espiritualidade holística que está presente, sendo compartilhada também no nosso tempo, leva o ser humano a entender que ele precisa estar conectado com o universo, conectado com a natureza, conectado com a realidade cósmica. Nesse aspecto, entra aqui um equívoco. Que equívoco é esse? É entender agora que o ser humano ele está conectado com essa realidade cósmica e, ao mesmo tempo, ele passa a ser divino. Ele passa a ser uma divindade interligada em toda essa espiritualidade. E nessa espiritualidade holística, o ambiente passa a ter essa visão de divindade. Como assim? A Terra, ela já não é vista mais como Terra, mas ela é vista agora como Mãe Terra. É uma entidade divina interligada agora com o ser humano. E essa compreensão do holismo acaba se encaixando com o panteísmo. Que compreensão é essa? Que tudo que existe, que o universo que está presente, que o ser humano que está inserido nesse universo é parte de um todo, de uma divindade, de um Deus. Aqui está o perigo. Na nossa compreensão pentecostal, nós entendemos que existe um único Deus que se relaciona conosco, que nós somos servos, criaturas de Deus, que nós devemos então adorá-lo, reconhecer o nosso pecado, a nossa necessidade de reconhecer que ele é Deus. Por isso é importante nós estudarmos esse assunto que está presente hoje em dia também e tomarmos muito cuidado à luz da palavra de Deus sobre esses argumentos que estão presentes na nossa era cristã. Avançando, já tentando te ajudar, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: Deus ou deuses? O pastor José Gonçalves também nos alerta que quando nós estudamos acerca da espiritualidade, nós compreendemos que o ser humano
Na busca pelo sagrado, ele procura ter o seu entendimento desse sagrado, ter um contato com Deus. Porém, nós temos o entendimento do Deus Todo-Poderoso a partir da revelação das Escrituras. A Bíblia revela para nós quem Deus é, como ele age, quais são as suas características, como ele trabalha e como ele se revelou na pessoa bendita de Jesus Cristo, totalmente diferente da compreensão do panteísmo, da compreensão holística. Você vai perceber isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, João capítulo 3, versículo 16 e 17, traz isso para a gente, demonstrando exatamente esse supremo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, demonstrando também que nós somos criaturas e esse Deus entra em contato conosco, conversa com a gente, se revela através da Escritura, falando na nossa linguagem, para que possamos então ter esse contato pessoal com Ele. A Bíblia destaca para a gente também o supremo amor de Deus por nós que somos pecadores. E essa compreensão é revelada a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. A Bíblia destaca que Deus nos amou antes da criação de todas as coisas, antes de formar o universo. Isso está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. A declaração de fé das Assembleias de Deus que a gente estuda, que a gente tem como compreensão também, ensina que nós cremos em um só Deus. Pega isso. Eternamente subsistente em três pessoas divinas e distintas também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São iguais em substâncias, glória, poder e majestade. Então nós cremos em um único Deus, que se revela em trindade, que se revela de forma sensacional e que tem um contato conosco através de Cristo. Nós entendemos que Deus é espírito, essa é a nossa compreensão, que ele é infinito, que ele é eterno, que ele é imutável e em seu ser, em sua sabedoria, poder, santidade, justiça e bondade, ele se revela a nós através da verdade. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura que exista conheça a Deus exatamente como ele é na sua totalidade. Mas nós que somos servos de Cristo conhecemos a Deus porque ele se deixa conhecer e se revelar através da Escritura. E a Bíblia relata isso para a gente em Isaías 66, versículo 2. Isso vai além da compreensão holística. O entendimento bíblico revela para a gente que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que nos liga agora a Deus pelo contato de Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Vejamos algumas questões como a própria Bíblia revela para a gente, como Deus se revela, que é diferente da compreensão holística, que entende que tudo que existe está interligado e que tudo que existe é uma divindade e que nós fazemos parte dessa divindade. Não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus se revela a nós por meio da natureza. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 22. Lê esse texto com os teus alunos. Se revela por meio da criação. Ele que criou todas as coisas. Mas a criação não é uma divindade, é uma criação de Deus. Deus se revela por meio dos cosmos, porque ele criou todo o universo. Salmos 19, versículo 1 ao 4. Mas ele não é o universo. Deus se revela por meio da história. Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 57. Deus se revela também por meio dos fenômenos naturais, porque ele criou os fenômenos naturais. Atos capítulo 1, versículos 15 a 17. Deus também se revela de forma especial através dos milagres. Os milagres são revelações de Deus. Êxodo capítulo 4, versículos 2 ao 5. 1 Reis capítulo 18, versículo 24, testemunha isso para a gente. Deus também se revela a nós por meio das profecias.
Miqueias capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 2, versículo 6. Deus se revela a nós através de Jesus, o seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz isso pra gente. Colossenses capítulo 1, versículo 15, relata isso pra gente. Capítulo 2 também de Colossenses e versículo 9, confirma isso pra gente que ele se revela em Jesus. Mateus 11, 27, confirma que ele se revela em Jesus. João 14, 9, relata que Deus se revela em Jesus. E a Bíblia revela pra gente que Deus deseja que você se relacione com ele em espiritualidade através do amor dele. E esse amor dele nos justifica, esse amor dele nos regenera, esse amor dele nos santifica e traz sobre você características de mudança diante desse mundo, porque agora você passa a ter uma vida espiritual com Deus. E o Pai deseja que você tenha com ele relacionamento de intimidade, relacionamento de estar próximo. E esse relacionamento de intimidade com Deus é totalmente contrário a essa visão holística, mas é um relacionamento que descreve que nós em Deus somos adotados como filhos. Você é filho, filha de Deus. Que compreensão sensacional que nós temos aqui. Outro detalhe que nós entendemos também sobre essa espiritualidade holística é que essa espiritualidade holística revela que todas as coisas estão conectadas e essas coisas nos conectam como um todo em uma divindade. Outra realidade que nós precisamos compreender é que a Bíblia destaca que nós éramos merecedores da condenação eterna. Mas Jesus nos amou primeiro, mas Deus nos amou primeiro, nos adotando agora como seus filhos. E agora nós estamos conectados como família de Deus. Isso é totalmente diferente da compreensão holística, que diz que nós estamos conectados em uma divindade, em um ser divino. Tudo faz parte dessa divindade, tudo é sagrado. Não, pela Bíblia nós entendemos que agora nós somos família de Deus, adotados em Cristo, filhos e filhas do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 16 dá base para isso. Porque você foi regenerado em Jesus, você foi justificado em Jesus. E agora você está santificado em Jesus. Sabe o que nos conecta agora com Deus na nossa espiritualidade, na nossa compreensão pentecostal? É o Espírito Santo, gente. Ele confirma que você agora é filho, filha de Deus. Isso está em Romanos 8,16. A Bíblia também descreve que nós somos herdeiros através de Cristo e o nosso contato espiritual é por causa de Cristo. Isso está em Tito 3,7, Romanos 8,17 também. Então, por meio dessa visão espiritual que nós temos na linha pentecostal, nós compreendemos que nós deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser escravos desse mundo e agora somos herdeiros de Cristo. Somos herdeiros através de Cristo, herdeiros da vontade de Deus. E temos privilégios de sermos adotados em Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Logo nós temos essa compreensão, que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade sadia, que nos liga agora em Deus. E nessa compreensão, ao invés de estarmos conectados com o universo, nós estamos conectados com o Cordeiro, glória a Deus, com Jesus. Pega essa visão e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Vamos avançar então para o segundo ponto. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu tô, comenta aí, é importante para a gente, tá? O segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Leia um versículo antes de entrar no primeiro subtópico, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o antigo paganismo. O pastor José Gonçalves comenta sabiamente que a espiritualidade ela está presente no ser humano e ela é revelada em todas as culturas. Porém, a Bíblia demonstra para a gente a realidade do conhecimento do verdadeiro Deus. Então, toda espiritualidade que não está interligada em Jesus, na pessoa do Cristo, é vista como paganismo. E diante dessa questão, nós vamos perceber muito bem que o paganismo era um termo utilizado para se referir a posicionamentos religiosos que são diferentes dos tradicionais.
Esses posicionamentos religiosos que são diferentes, então, da nossa compreensão, são trabalhados, então, como paganismo. Entra aqui a espiritualidade holística. Porém, você precisa observar que esse conceito do paganismo é diferente para cada religião. Por exemplo, para os islãs, essa compreensão do paganismo é diferente da nossa, do cristianismo. Para os judeus, a compreensão, então, do paganismo é diferente da nossa, que somos cristãos. Especialmente quando nós estudamos sobre o paganismo, a Igreja Católica na Idade Média trabalhou muito com o processo de cristianização, obrigando diversas culturas a se tornarem cristãs por meio do batismo e perseguindo aqueles que não se tornavam cristãos, levando até muitas pessoas à morte. Mas nós precisamos compreender, atualmente, que essa ideia e o conceito de paganismo hoje é aquilo que é contrário à palavra de Deus, ou seja, que trabalha contra o que a palavra de Deus ensina. Dentro dessa compreensão, nós vamos ver diversos entendimentos sobre maneiras pagãs que existem hoje. A primeira delas é o xamanismo, onde as religiões procuram obter curas espirituais, utilizando então diversos estados alterados da consciência humana para ter acesso ao mundo espiritual, buscando as suas curas. A segunda delas é o politeísmo. São religiões que trabalham então o contato com o sagrado por diversas divindades, caracterizando então essas divindades como seres sagrados e entidades sagradas para ter esse contato com o mundo espiritual, com a sua espiritualidade. A terceira é o panteísmo. O panteísmo vê que tudo que existe é Deus, que tudo está conectado e que nós também fazemos parte dessa divindade. Entra aqui o holismo que nós estamos trabalhando com você. Existe também outra maneira que é compreendida no nosso tempo, conhecida como animismo. Essa maneira ela é trabalhada, por exemplo, em religiões indígenas que acreditam que objetos, que lugares, que animais possuem esse teor sagrado e, portanto, são divindades vivas presentes no seu meio. Então, nessas compreensões, nós vamos enxergar diversos entendimentos sobre a vida espiritual e sobre o contato espiritual do ser humano, que esse ser humano tenta atingir o sagrado. Só que nós conhecemos o contato espiritual por meio de Cristo, gente, por meio da revelação da palavra. Então a palavra revela para a gente que o único caminho que leva a Deus é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, está escrito que ele é o único, está no singular. Ele é a verdade, está no singular. E ele é a vida que nos conecta com Deus na nossa intimidade espiritual. O segundo subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: o misticismo oriental. O pastor José Gonçalves destaca então que essa compreensão de espiritualidade holística acaba tomando o uso de crenças orientais. Tomando essas crenças orientais de forma reciclada agora, procurando trazer algumas práticas de outras religiões para a espiritualidade dessa pessoa. Isso sendo compartilhado a partir da compreensão do hinduísmo, do budismo, do teomismo, do taoísmo. É importante nós observarmos especialmente esse cuidado, o cuidado bíblico, pastoral, de orientar o povo de Deus que a nossa espiritualidade sadia está ligada em Jesus, que nós somos servos, criaturas de Deus, adotados por Deus agora como filhos por adoção. Infelizmente, muitas pessoas têm se filiado a diversas religiões que têm essa compreensão holística. E essa compreensão holística acaba agora trazendo uma compreensão que não é a compreensão bíblica. Em contrapartida, o Evangelho apresenta para a gente que Jesus é o único caminho, que Jesus é aquele que nos leva para Deus, confrontando então essa compreensão. Observe, está escrito na palavra em João 14,6, que ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta estreita. O evangelho agora, nessa espiritualidade que nós pregamos, é um evangelho que requer de você arrependimento, confissão de pecados, nova vida, desapego
desapego ao materialismo, desapego à mentira, vida agora que passa a viver para a glória de Deus, conforme está escrito na Bíblia, porque nós vencemos o mundo por causa de Cristo. João 16:33 dá base para isso. E avançando agora, vamos então para o terceiro ponto que trata sobre o seguinte argumento: o fundamento da espiritualidade holística. Leia um versículo que está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 5, antes de entrar no primeiro subtópico. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: não há um Deus pessoal. O pastor José Gonçalves relata mais uma vez que na espiritualidade holística tudo é Deus. Parte aqui o panteísmo, que todo o universo está interligado, que você como ser humano está interligado então nessa espiritualidade. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que através da obra de Cristo nós somos resgatados em Deus, que existe um Deus criador de todas as coisas. Nós acreditamos que o plano de Deus foi revelado pelo seu amor através da morte de Cristo no Calvário. As credenciais de Jesus relatam a autoridade que ele tem pelo poder do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 34. O ministério de Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. O próprio texto bíblico relata para a gente que o plano do Pai apresenta então a autoridade que Jesus tem. Isso está em Mateus 3,17. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O plano de Deus é revelado em Jesus, esse Jesus que revela agora as suas credenciais através do amor de Deus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. E ao mesmo tempo, a Bíblia descreve que ele é Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Em Colossenses 2:9 está escrito que Jesus, nele habita corporeamente a plenitude da divindade, ou seja, revela-se então a divindade de Deus. Sabe o que a declaração de fé ensina para a gente, da Assembleia de Deus? Ela ensina que nós cremos, que nós professamos e ensinamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, a qual sobre todos nós temos o bendito amor de Deus para todos sempre. Amém. Isso está presente em Romanos capítulo 9, versículo 5. Lê esse texto com os teus alunos. Em inúmeras passagens da Bíblia, nós encontramos Jesus com atos divinos. Por exemplo, criação. João capítulo 1, versículo 3. Inspiração. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 11. João 14, 26. Salvação. Isaías 45, versículo 21 e 22. Nós vamos ver isso também em 1 Timóteo 4,10. Hebreus 5,9 também revela isso para a gente. Jesus é aquele que responde à oração também. Isso está em João 14,14. Nós vamos encontrar também Jesus ressuscitando pessoas. João capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus também trabalha concedendo o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 33, 36, Mateus 3, 11. Jesus também, ele trabalha como digno de adoração. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 11, capítulo 14, versículo 33. Então, em inúmeras passagens da Bíblia, nós vamos encontrar o testemunho da pessoa de Cristo como divino, como Senhor, diferente da compreensão do holismo. Jesus é Senhor, ele é único, ele é Deus, e nós servimos a ele como servos. O segundo subtópico do terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: não há uma verdade factual. O pastor José Gonçalves destaca que a espiritualidade holística, ela trabalha contra a verdade absoluta. Não há uma verdade absoluta. Não há um Deus, um ser todo-poderoso que reivindica essa verdade absoluta. Quando nós observamos na Bíblia, nós já vemos o contrário. Nós percebemos que existe um único Deus soberano com atributos divinos. Nós percebemos que ele reivindica para si a verdade absoluta. E sabe por que nós acreditamos nisso? Porque a Bíblia diz que Deus é santo.
A Bíblia reivindica isso, em relatar que Deus é santo, que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é Senhor. Olha só o texto bíblico de Levíticos 19:2. A Bíblia destaca que Deus também é todo-poderoso. Todo o poder está na palma da sua mão. E tudo que Ele fez foi por intermédio do seu amor. Você vai perceber isso em Efésios 3:20. A Bíblia também destaca que Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 20, nós vamos ver essa passagem bíblica sendo relatada para a gente. A Bíblia também diz que Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele pode fazer isso. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Especialmente quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, Ele está presente. A Bíblia também revela que Ele é um Deus amoroso. E esse amor é representado em Jesus. 1 João 3:1. A Bíblia também destaca que Ele é uma pessoa verdadeira. E Ele, como Deus, deseja conhecer você, se revelar a você e apresentar a verdade a você. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Salmo 145, versículo 18. Leia esse texto, deixa Deus te usar e entenda que a Bíblia reivindica essa verdade, apontando especialmente para Cristo. Observe João 17:17, você vai ver isso. Avançando, o quarto ponto trata então sobre o seguinte argumento: a espiritualidade holística e a Bíblia. Leia um texto bíblico antes de entrar no primeiro subtópico, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E o primeiro subtópico do quarto ponto trata então sobre o problema do pecado. De acordo com o pastor Zé Gonçalves, ele destaca que o holismo está na moda atualmente porque o holismo ele nega a realidade do pecado. No holismo não há espaço para o pecado. Esse tipo de espiritualidade não é uma espiritualidade sadia, porque o pecado nos leva agora para a condenação. O pecado, conforme a Bíblia, nos afasta de Deus. O pecado nos leva para distante do Senhor. O pecado trouxe, conforme a Bíblia, para os seres humanos a consciência de viver debaixo da condenação. O peso do pecado sobre a humanidade nos afasta então da presença de Deus. Olha só o que está escrito em Romanos 3:23. A libertação do pecado na nossa espiritualidade cristã foi possível por causa da morte de Cristo. Isso está em Efésios 1:4, planejado por Deus antes da fundação do mundo. O testemunho das Escrituras revela que o amor de Deus em nos libertar do pecado foi tremendo. João capítulo 3, versículo 16. Ele nos amou primeiro, nos comprando através da morte de Cristo, pelo sangue de Cristo no Calvário. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, dá base para isso. Jesus, ele morreu por você, te libertando então do pecado e te guiando agora para a vontade do Pai. O evento mais importante e central da Bíblia se resume nessas palavras, que é totalmente contrário à visão holística. Sabe qual é o evento mais profundo e mais importante das Escrituras? Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi coincidência. A morte de Jesus foi plano de Deus. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3, dá base para isso. Então, uma das notícias mais importantes que nós temos na nossa espiritualidade é que há a possibilidade do perdão, a possibilidade da libertação dos pecados através de Cristo. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que Jesus foi entregue na mão de pecadores, nós acreditamos nisso. Ele foi crucificado por nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia corporeamente, ascendeu aos céus, está à direita do Pai e em breve ele retornará para buscar a sua igreja, como está escrito, como ele prometeu em João 14, do 1 ao 3. Leia esse texto com os teus alunos e deixa Deus te usar na EBD. O último subtópico trata então sobre o seguinte argumento: um salvador pessoal. O pastor José Gonçalves relata que a espiritualidade holística nega a possibilidade de um salvador pessoal. Nós, que somos cristãos, acreditamos em um salvador pessoal. É Jesus, gente. Jesus foi enviado pelo próprio Deus por amar você.
por obra perfeita de Deus. Ele morreu por nós, nos comprou com preço de sangue. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que nós cremos, professamos e ensinamos que a nossa salvação foi o livramento da condenação dos nossos pecados. Nós somos agora instituídos em Deus e nós estamos interligados em Deus, não por causa da visão holística, mas por causa dessa comunhão agora apresentada por Cristo como nosso Salvador pessoal. E há 3 questões que eu quero levantar com você. 3 considerações importantes. A primeira delas é que a salvação é para todos, é para você. O sacrifício de Cristo, como está escrito em João 15:13, é por amar você. Então todas as pessoas e toda a humanidade têm a oportunidade de ter acesso a essa salvação. Essa salvação foi enviada por intermédio da graça de Deus, Tito 2:11. Em segundo lugar, eu também quero destacar para você que Deus nos deu a oportunidade de escolher a Jesus como Salvador, como seu Salvador pessoal. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, ele te deu livre-arbítrio. Você tem a possibilidade de reconhecer Jesus como teu Salvador e participar desse plano da salvação. Em terceiro lugar, a salvação só é possível através do arrependimento e confissão de pecado, gente. Então, se você quer estar interligado em espiritualidade sadia, se arrependa, nasça de novo, reconheça o teu pecado e reconheça Jesus como teu Salvador pessoal. E eu espero muito que essa aula possa ter edificado você para a glória de Deus. Se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente também, ó, se inscreve no canal, viu? Deus te abençoe. Se você se interessar pelo meu material, está disponível para você no link na descrição. De repente você pode se tornar um dos nossos assinantes. Que Deus te abençoe. A nossa assinatura ela é trimestral. E que Deus em Cristo edifique a tua vida para a glória e honra do Senhor. E é claro, se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador pessoal, ter um relacionamento com Ele, ser adotado por intermédio de Cristo, aceitando a Jesus como teu Salvador. Só colocando aqui embaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus para a tua vida. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão abrir a tua mente sobre esse assunto. Primeiro, é o texto do José Gonçalves, que vai trazer uma perspectiva muito legal sobre esse assunto que nós estamos trabalhando hoje em sala de aula. Segundo, eu quero indicar para você esse material, Espiritualidade na Prática, do Paul Stevens, da editora Ultimato. Muito bom esse material, para você entender o que é espiritualidade. Também uma introdução à espiritualidade cristã, do Alistair McGrath. Esse material é muito bom, da editora Vida Acadêmica, vai te dar uma visão sobre a compreensão da verdadeira espiritualidade, te ligando agora em Cristo. Eu espero que essa aula possa ter edificado você. Te aguardo na última aula do trimestre, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.